Graça e paz, meu nome é Anderson Barreto, você está no canal Coração de Carne EZ e agora eu vou estar começando nesse dia de hoje, a partir de hoje, um devocional tratando os milagres de Jesus na Sagrada Escritura. É claro que não existe nenhum outro milagre nenhum outro maior milagre do que o milagre da salvação. Porque todos os milagres do Senhor Jesus Cristo, todo o enredo bíblico dos milagres que Jesus executara, muitos deles pessoas tocavam nele, bastava apenas uma palavra de Jesus, bastava uma palavra de autoridade, ou Jesus tocava em pessoas, ou Jesus dava uma ordem para pessoas fazerem algo, e assim elas viessem receber as curas, as suas libertações, e assim nós venhamos a presenciar no enredo bíblico vários milagres da parte do Senhor Jesus. Agora, para ele executar o milagre da salvação, não foi somente uma palavra, não foi somente um toque, não foi somente uma ordem, foi a entrega de Jesus totalmente, morrendo naquela cruz, ressuscitando no terceiro dia para a remissão dos nossos pecados, derramando o sangue dele sobre a cruz do Calvário, evidenciando ali um derramamento de um sangue para a purificação de pecado, para uma nova aliança, para uma santificação, para a justificação, para um sacrifício perfeito, agradável ao Pai. Então, não existe milagre maior do que o da salvação, e não existe milagre maior do que devemos buscar, do que essa salvação sendo evidenciada por intermédio do novo nascimento. Haveremos de falar isso na frente. A minha intenção é que no final desse devocional, tratando dos milagres da Sagrada Escritura, talvez eu possa tratar de todos eles, começando dos evangelhos, que eu vou começar nos milagres que estão narrados em Marcos, posso ir talvez narrando ele até em Atos dos Apóstolos, aonde evidencia ele mais alguns milagres. Ou talvez possa tratar somente alguns, mas eu quero terminar falando sobre o maior e o mais poderoso milagre que Deus pode executar na nossa vida, que é o da salvação. E hoje nós vamos iniciar agora falando sobre o milagre aqui. Vou falar de milagres visíveis, milagres que foram vistos de forma extraordinária, seja por intermédio de uma cura de uma enfermidade, ou seja por uma expulsão ou libertação de um demônio. E no enredo de Marcos, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vou pegar aqui alguns pontos importantes desse texto. Não vou, de uma certa forma, me aprofundar, trazer uma pregação completa, mas vou trazer verdades aqui, sem fugir do texto, dentro do texto, na realidade do texto, na intenção do texto, para trazer aplicabilidades, para trazer verdade para a sua vida, para as nossas vidas. Eu aprendo a ensinar e você aprende a ouvir, ainda tirar ainda maiores conclusões, maiores verdades desse texto. Aqui nós estamos vendo aqui Jesus comissionando alguns discípulos, atraindo alguns discípulos para estar com ele, para caminhar com ele, para serem pescadores de homem. Jesus aqui, após a sua tentação no deserto, Jesus começa a pregoar o evangelho do reino de Deus, dizendo que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo, que deviam todos os pecadores se arrepender, e que arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começa a expandir, começa a propagar, começa a anunciar o Evangelho do Reino de Deus, anunciando a aproximação dele, e com a aproximação do Reino de Deus, haveria a necessidade de recebermos esse Evangelho, esse Reino de Deus, por intermédio do arrependimento dos pecados e pela fé.
E aqui nós estamos vendo aqui, Jesus depois, ele tendo entrado em Cafarnaum. Cafarnaum aqui parece ser uma base geral, uma base ali com um quartel, aonde Jesus, ele habitando em Cafarnaum, ele saía nas vizinhanças, nas redondezas ali, manifestando o reino de Deus e retornava de novo para esta base. Então, de Cafarnaum, que não era uma cidade assim desconsiderável, mas era uma cidade respeitosa, era uma cidade que tinha a sua importância, onde habitava ali, tinha ali nessa cidade um centurião, onde tinha nessa cidade ali, essa cidade era conhecida também como, havia um centro de comércio, distribuição de peixes, havia também ali uma coletoria de impostos. Então não é qualquer cidade, uma cidade importante, uma cidade que tinha um comércio. Então Jesus está usando ali de uma maneira estratégica esta cidade, esse lugar, esse povoado, esse meio, para propagar o evangelho do reino de Deus. E nesse momento, Jesus, logo num sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E ao Jesus entrar na sinagoga, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus estava aqui ensinando como alguém que tem autoridade. Não era um ensinamento enfadonho, não era um ensinamento cansativo, não era um ensinamento maçante, não era uma leitura maçante, pesada, cheia de legalismo, mas era um ensino sendo trago com leveza, um ensino sendo trago com clareza, um ensino sendo trago com autoridade. A autoridade aqui, como se Jesus, aqui o enredo do texto, que dá a entender que Jesus estava falando por si só. Jesus estava falando como se as palavras eram de responsabilidade própria. Não era como os escribas fariseus que ensinavam a partir de textos de outros profetas, a partir de textos dados por Deus. Não, Jesus estava ensinando com autoridade, de maneira primária, de maneira urgente, de maneira direcionada, de maneira a expressar uma autoridade própria. Não era de maneira assim tão fraca, falta de autoridade, falta de convicção, falta de certeza, como era a dos escribas. Em versículo 23 diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus ensinando a palavra de Deus, Jesus manifestando a autoridade do reino, Jesus manifestando o evangelho, Jesus explicando sobre as coisas de Deus, Jesus estabelecendo as coisas de Deus, e aparece aqui um endemônio, aparece aqui um homem, aparece aqui um indivíduo aqui possesso por um espírito imundo ao qual bradou. Jesus está ensinando, uma pessoa atrapalha, tira o foco da palavra, tira o foco do ensino, tira o foco da autoridade de Jesus e começa a trazer agora o foco para si próprio. Os holofotes agora se direcionam para este homem possesso. Tudo aquilo em qualquer lugar da sociedade, seja em uma sinagoga, em um lugar religioso, seja numa igreja, seja na rua, tudo aquilo que toma o lugar da autoridade de Jesus no local, tudo aquilo que toma o lugar da palavra de Jesus, tudo aquilo que tira a atenção da palavra, do ensino, do reino, da expansão do reino, da expansão do evangelho, é coisa de espírito imundo. É coisa de diabo, é coisa de demônio, tudo que atrapalha a palavra. Se você está sendo atrapalhado de meditar na palavra, se você está sendo atrapalhado de crescer na palavra, se existe alguma coisa em um lugar onde você congrega que tem tomado o lugar da palavra, tem demônios agindo por trás para que a palavra não continue com a sua supremacia, não continue com a sua grandeza. Porque diabo, demônio, espírito imundo, Satanás, seja qualquer nome que você dá pela corja dos espíritos caídos, dos espíritos imundos, eles não têm nada com o Senhor Jesus e com a palavra. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Engraçado que o texto diz aqui que é um homem possesso de um espírito imundo, ao qual bradou. Só que ele fala um plural aqui, ó. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Aqui é um, logo mais na frente, onde nós vemos um demoniado de Gadareno, que estava com uma legião dentro ali da tropa romana, do contexto do exército romano. No mínimo ali era 6 mil soldados. Então se ele estava com uma legião, ele estava praticamente ali com uma base mais ou menos de uns 6 mil demônios, no enredo disso. Então lá dava para entender que, já que se apresenta como legião,
ele usa a mesma terminologia. Aquele demoniado lá de Gadareno fala a mesma coisa, vieste nos perdermos, ainda acrescenta, vieste nos perdermos antes do tempo, vieste para nos conduzir ao suplício antes do tempo, vieste nos punir antes do tempo, vieste para nos trazer em juízo antes do tempo. Mas por que esse demônio aqui, que na verdade é um espírito imundo aqui, está falando no plural? Porque é o pensamento de todos. Não tem um ser espiritual fora da palavra de Deus, fora do reino de Deus, que pense diferente. Os espíritos malignos no império das trevas, eles são unidos, eles pensam iguais. Nós cristãos que pensamos muito diferente. Nós cristãos que somos divergentes entre uns ou outros, não temos uma base sólida, verdadeira, para seguirmos em frente. Temos, mas não utilizamos, ficamos brigando por coisas secundárias em relação à fé. Mas nós vemos aqui o império das trevas, unidos, pensando da mesma maneira, a ponto de um homem falar por todos, vieste nos perder-nos antes do tempo. Bem sei que és o Santo de Deus. Não temos nada contigo. E bem sei, sabemos que tu és o Santo de Deus. Não vou entrar no enredo aqui legal do porquê também ele ter falado desta maneira, que há uma grande evidência aqui que ele estava usando uma terminologia legal, dizendo: Jesus, você não tem legalidade ainda para estar agindo aqui não. Você não tem legalidade para estar agindo fora do tempo aqui não. Não vou entrar nesse enredo aqui não, mas vou entrar no enredo, na verdade, que o texto está dizendo que Jesus Nazareno não tem nada a ver com Satanás, não tem nada de Satanás que possa representar a Jesus e não tem nada de Jesus que possa representar a Satanás. É uma expressão aqui de um espírito imundo que diz que temos nós contigo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e muitas vezes nós deixamos a decair na nossa espiritualidade, na nossa reverência, no nosso temor, no nosso relacionamento para com Deus, a ponto de muitas das vezes nós estarmos utilizando de coisas do mundo, coisas mundanas, para querer validar aquilo, dizendo que podemos servir e usar no reino de Deus. Somos fracos no nosso relacionamento, fazemos muitas coisas parecidas com o mundo, igual ao mundo, aceitamos as coisas que o mundo pensa, não queremos nos posicionar, não queremos tomar um posicionamento real do que acreditamos, do que achamos, porque temos medo da retaliação, do que os outros vão dizer. Aí muitas das vezes pegamos agora a situação da Bruna Carla e ela se posicionando do que ela acredita, do que ela acha, do que ela entende da Sagrada Escritura, e multidões de falsos crentes se posicionando contra ela. Mas ela se posicionou, ela foi corajosa em mostrar do que realmente ela acredita. E nós temos que entender, irmão, que ou nós estamos com Jesus e sua palavra, ou estamos com o mundo. Não tem como sermos diferentes. Mas aqui o espírito imundo sabe que Jesus não tem nada a ver com ele. E por que que nós queremos abraçar muitas coisas do mundo, ideologias do mundo, maneiras do mundo, propósitos do mundo, estratégia do mundo, para que assim pudéssemos encaixotar e colocar Jesus segundo o padrão e querer que as pessoas aceitam Jesus, um Jesus formatado? Não, irmão, as pessoas têm que aceitar Jesus conforme ele é. E caminhando para terminar, mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Nós não vemos aqui nenhuma entrevista, não vemos aqui nenhuma conversa jogada fora, não vemos nenhuma perca de tempo. Nós vemos aqui Jesus com uma palavra. Jesus com uma palavra de autoridade, ele fala. A palavra de autoridade aqui, apesar de ser uma frase, mas é o que expressa autoridade. Cala-te e sai deste homem. Ele paralisa a ação do espírito imundo que estava ali atrapalhando Jesus. Cala-te. Não é para você falar. Quem deve falar que sou eu. O que deve ter a primazia aqui é a minha palavra. O que deve ter a primazia é o Logos, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. O que deve ter o lugar aqui de fala sou eu. Então cala-te. E outra coisa, Jesus manda o espírito imundo calar a boca. A palavra de Deus diz que surgirão muitos falsos profetas que falarão muitos espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Falarão segundo a inspiração de espíritos demoníacos. E nós vemos aqui Jesus com discernimento mandando esse espírito imundo calar a boca. Quantos de nós aceitamos profecia, aceitamos pessoas que estão totalmente possessas por Satanás, falando, exagerando, tomando o lugar do culto, se manifestando, e nós não mandamos calar a boca?
cala-te. Jesus vira para um homem possesso e diz: cala-te. É hora de nós nos posicionarmos e termos discernimento de quando o diabo está usando boca de pessoas e nós usarmos autoridade, assim como Jesus, porque ele nos deu autoridade para repreender espírito imundo e mandar esse espírito imundo calar a boca quando eles estão tomando lugar que não é pertencente a ele, pois eles não têm nada com Jesus. É como se aquele ambiente já estava domado, é como se aquele local ali pertencia a ele, é como se aquela mentalidade, a religiosidade, a massividade, aquele negócio maçante, pedindo para as pessoas se achegarem a Deus, era pertencente a Satanás, ao diabo, ao espírito imundo. E quando Jesus chega para mudar aquela situação, ele se posiciona e diz: não temos nada contigo, vieste nos atormentar, vieste nos perder antes do tempo. E Jesus vira para ele e diz: cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Jesus aqui diz: cala-te e sai deste homem. Ele não saiu imediatamente, quis fazer o teatro dele, a farra dele, para ver se Jesus se intimidava com aquela farra. O texto não diz, mas eu acredito que seja. E poderia ter saído logo, mas não, foi se agitar, foi fazer a farra dele para ver se há intimidação. E Jesus em silêncio. Todas as vezes nós vemos os demônios se agitando, fazendo a farra. É hora de nós ficarmos em silêncio e entender que se nós falamos pela fé lá atrás, se nós demos a ordem lá atrás, o demônio tem que obedecer. Não tem que estar saindo tapa, essa brigada, não tem nada disso. É dar uma ordem e entender, não deixar que o demônio venha querer depois nos intimidar. Entender que a ordem que foi dada lá atrás, ela é suficiente para que as coisas aconteçam. Ah, mas isso aqui era Jesus, não é para a igreja? Não, cara. Eu vos dou autoridade. Assim como eu fiz, façai vós também. A autoridade que Jesus nos deu é a mesma que ele utilizou. Então nós temos que utilizar essa mesma autoridade para manifestar o poder de Deus. E aqui ele se agitou, se violentamente, bradando em alta voz, chamando atenção, querendo fazer algazarra para intimidar. E Jesus em silêncio, porque ele já tinha dado a ordem lá atrás. Entenda a sua autoridade. Dê a ordem. Entenda que ele é o suficiente para que as coisas aconteçam. Não temos que estar discutindo, batendo boca, brigando nada. Use a autoridade por intermédio da fé, que vai sair em nome de Jesus. Se não sair é porque está faltando autoridade. Versículo 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Que vem a ser isso, uma nova doutrina? Na verdade, sim, não. É uma nova doutrina porque era isso que era para ser visto, era isso que era para ser diagnosticado dentro da palavra de Deus. Jesus não ensinou algo tão diferente do que já estava na antiga aliança, não. Jesus aqui estava ainda agindo dentro do contexto da antiga aliança. Ainda ele não tinha morrido para evidenciar uma nova aliança, novos ensinamentos dentro do contexto do reino de Deus, não. Jesus está ensinando aqui dentro do padrão da antiga aliança. Então era isso que era para ter sido discernido. É novo porque eles nunca tinham visto isso. E é antigo porque sempre estava presente essa realidade do poder de Deus disponível para com aquele povo, para com aquela nação. A palavra de Deus disponível diante deles, a autoridade disponível diante deles. É claro que Jesus veio com uma evidência maior, é claro que Jesus é o próprio Deus encarnado, é claro que Jesus é uma autoridade ainda muito surreal, mas o que eu estou querendo dizer que se ele se apropriasse pela fé, com autoridade naquilo que Deus já tinha estabelecido na palavra, não haveria necessidade de eles estarem sofrendo tanto e sendo violentados por espírito imundo como eles estavam. Mas Jesus veio para mudar essa situação, não com uma nova doutrina, mas com uma realidade, mesmo que pareça ser nova, com uma realidade que sempre foi a intenção de Deus antes da fundação do mundo. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. A fama de Jesus correu de tal maneira que lá em Jerusalém, lá em Israel, lá na Palestina, a fama dele chegou até aqui, até a minha vida, me alcançou. E eu estou aqui compartilhando sobre Jesus, aumentando muito mais a fama de Jesus, mostrando para você que a intenção maior não é o desejo do meu coração de eu ser conhecido, mas que Jesus seja conhecido.
é que Jesus seja famoso, que Jesus seja engrandecido, porque através do conhecimento da pessoa de Jesus, do relacionamento com Ele, é que vai evidenciar milagres extraordinários em nossa vida. Que nós possamos anunciar a fama de Jesus, pois só através dela haverá milagre. A fama do meu nome, a fama da minha vida não vai trazer milagre, vai mudar a vida de ninguém, pode até prejudicar. A fama de qualquer pessoa famosa, seja ela religiosa, artística, música, qualquer outra coisa que seja, não vai mudar a vida de ninguém, muitas vezes vai até piorar. Mas a fama de Jesus, ela muda a vida daqueles que abraçam essa fama. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Logo em seguida eu vou deixar um louvor. Medite neste louvor, medite nessa palavra, compartilhe esse vídeo. Nos abençoe na expansão e no crescimento desse evangelho, da palavra de Deus, se esse vídeo abençoa a tua vida. Que Deus te abençoe. Logo em seguida deixarei um louvor para a continuidade do seu devocional. Pai Santo, graças te dou pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nós, que nós possamos avançar diante do Senhor. Que o Senhor nos dê autoridade sobre o espírito imundo, que nós não possamos, que nós venhamos avançar e não ficar indiferente, ó Deus, àquilo que podemos viver diante do teu reino. Que nós venhamos viver de maneira extraordinária diante do Senhor e que o Senhor nos dê discernimento para que nós não venhamos ser enganados pelo diabo, por espírito imundos, ó Deus, que muitas das vezes quer tomar o lugar da palavra, quer tomar o lugar, ó Deus, daquilo que pertence ao Senhor, e que nós não venhamos deixar o nosso coração se ensoberbecer e crescer com a intenção de recebermos fama, que toda fama, toda glória seja direcionada para Jesus. Perdoa os nossos pecados, pois são muitos, e precisamos de uma vida, Deus, de autoridade, de relacionamento, de intimidade com o Senhor e discernimento, para que não venhamos ser enganados. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. És um Deus tão santo em tua morada, teu rosto escondes, mas o puro te acha. Habitas num trono tão alto, sublime, mas quer descansar na casa do humilde, não desprezarás. Por isso venho a ti, venho a ti. Vim derramar um perfume agradável de um coração quebrado como um vaso, e ungir teus pés, amigo Jesus, e ungir teus pés, querido Jesus. És um Deus tão santo em tua morada, teu rosto escondes, mas o puro te acha. Habitas num trono tão alto, sublime, mas quer descansar na casa do humilde,
teus pés, querido Jesus. Amigo Jesus, e ungir teus pés, querido Jesus, e ungir teus pés, amigo Jesus, e ungir teus pés, querido Jesus. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Mateus, no capítulo 21, nós temos um episódio na vida de Jesus que é significativo. Ele entra no templo, o lugar que Deus projetou para a habitação da sua presença, o lugar que deveria de representar os anseios do jardim do Éden, o lugar que Davi, no Salmo 132, anela para que seja o lugar da sua presença. E o que acontece é que o templo não é mais, naquela época, um lugar para a habitação da presença. Mas Jesus sai do templo, mesmo tendo derrubado as mesas, mesmo com toda a religiosidade que ele vê ao seu redor. A Bíblia diz, Mateus 21:17, e deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A presença de Deus não estava habitando no templo, não estava habitando no lugar que Deus havia planejado para que sua presença habitasse. Mas ele encontrou uma casa de 3 amigos, onde ele podia repousar. Nesses dias o Senhor está procurando casas de amigo, casas de pessoas que, mesmo que a multidão e a maioria não queiram recebê-lo, as casas que queiram abrir para ele repousar. Senhor, nós queremos ser uma casa de amigos. Sabemos que o Senhor quer repousar com sua presença sobre a terra, que o Senhor quer repousar com sua presença sobre toda a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, queremos simplesmente dizer para o Senhor que se o Senhor pode vir e habitar
numa casa simples e humilde, numa casa que não tem a glória que o Senhor merece, mas tem o quebrantamento que o Senhor busca. Senhor, nós ansiamos por ver um lugar para a Sua presença na terra. E nós pedimos nesses dias, Senhor, vem, mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa pequenez. Vem, Senhor, com Sua presença. Vem, encontra um lugar para o Senhor entre nós. Abrimos espaço no nosso coração para que o Senhor faça isso nesses dias, em nome de Jesus.